Estamos de volta com Desmistificando, recebendo hoje Marcelo Tazzi e Ricardo Lessa. Mas antes da gente voltar para o nosso bate-papo, o Luiz Silva e Silva preparou para a gente uma matéria sobre as fake news. Elas que foram o centro do debate nas eleições deste ano, que pela primeira vez teve a internet como principal mídia de veículo de informação. Para você ter uma ideia, 47% dos eleitores utilizaram a internet e 37% a TV. Isso segundo dados do Instituto Paraná Pesquisas. Mas uma pergunta é, como as fake news podem ter influenciado o processo eleitoral? É o que a gente discute depois da reportagem. As campanhas de Donald Trump em 2016 e de Jair Bolsonaro em 2018 têm algo em comum: o uso das redes sociais como mídia para falar diretamente com seu eleitorado de forma eficaz. Em comum também as acusações de favorecimento com o compartilhamento de notícias falsas. Nos Estados Unidos, parte do escândalo que ficou conhecido como Cambridge Analytica. I think that, yes, it was a grossly unethical experiment because you are playing with an entire country, the psychology of an entire country without their consent or awareness. And not only are you playing with the psychology of an entire nation, you're playing with the psychology of an entire nation in the context of the democratic process. A nova direita é uma nova direita que se alimenta muito disso. E não é à toa que o Steve Bannon, que é o assessor, ou foi, né, o assessor do Trump, não só durante a campanha, mas depois no começo do governo, que trabalha justamente com esse tipo de difusão de informação, né, de fake news, de notícias exageradas, de criação desse pânico moral na sociedade. Steve Bannon já foi considerado o homem mais perigoso da política americana. You argue for your freedom and they call you a xenophobe. You argue for your country and they call you a racist. I like Mr. Bannon. He's a friend of mine. He's a good man. He is not a racist, I can tell you that. He's a good person. Look at who he's put in charge of his campaign. Stephen Bannon, the head of a right-wing website called Breitbart.com. Breitbart embraces ideas on the extremist fringe of the conservative right. Let them call you racist. Let them call you xenophobes. Let them call you nativist. Wear it as a badge of honor. Ele assessorou o Bolsonaro, né? Se reuniu com o filho do Bolsonaro em abril, tiraram até fotos juntos e recentemente surgiram as informações que vinham trabalhando juntos, vinham fornecendo dicas, modos de proceder. Isso certamente teve efeito nele. Em março desse ano, uma equipe da TV britânica Channel 4 gravou diversas reuniões com executivos da Cambridge Analytica, onde eles expuseram o modo de agir da empresa e os países em que atuam. If you're collecting data on people and you're profiling them, that gives you more insight that you can use to know how to segment the population, to give them messaging about issues that they care about, and language and imagery that they're likely to engage with. And we use that in America, and we use that in Africa. That's what we do as a company. Yeah. You've done it in Mexico, you've done it in Malaysia, and now we're into Brazil. Essa fake news, essa notícia falsa, ela viralizou com um post que mostra a foto de um livro sobre educação sexual. Nessa postagem, você vê aí, o deputado fez uma referência àquela entrevista do Jornal Nacional em que Jair Bolsonaro afirmou que o livro faria parte do programa Escolas Sem Homofobia, o que ele chamou de kit gay. E estavam discutindo ali, né, comemorando o lançamento de um material para combater a homofobia, que passou a ser conhecido como kit gay. Que é chamado como kit gay, podia chamar de outro nome, do Haddad, do Ministério da Educação. Pois bem, essa informação é fake, também já foi desmentida pelo Ministério da Educação. No post do Eduardo Bolsonaro, do filho, ele ironiza, dizendo: o livro que Bolsonaro tentou mostrar no Jornal Nacional com o carimbo da escola pública. Ué, mas não era mentira do Bolsonaro? No caso, é mentira sim. É fake. E como combater as fake news se Trump e Bolsonaro se beneficiam do compartilhamento dessas informações? Os dois também têm isso em comum. Eles tentam diminuir a credibilidade de veículos de imprensa acusando-os de fake news. CNN is fake news. I don't take questions from CNN. John Roberts of Fox. É um jornal que realmente cada vez se afunda mais aí na lama.
Well, when you report fake news, when you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Eu duvido, a ideia de vocês é fake news aí. I'm not going to give you a question. Can you stay categorically? You are fake news. Sir, go ahead. Tá no DNA mentir descaradamente e passar por vítima. Just remember, what you're seeing and what you're reading is not what's happening. Eu incomodo, que minha arma é a verdade. Como a gente pôde ver aí nessa reportagem, de fato existe uma guerra entre os dois lados, um afirmando isso é falso, onde isso vai chegar? Queria até utilizar, Lessa, o seu programa, o Roda Viva, como exemplo. Você entrevistou vários candidatos à presidência da República, onde até aconteceu um fato específico, como por exemplo com o Jair Bolsonaro, com um jornalista do O Globo, que ele fala, não, o que você está dizendo é mentira. E ele fala, não, é verdade. Então, como passar para o público que está assistindo em casa, ou seja lá onde, a verdade verdadeira, ao meio que fica nesse jogo, você que está dando fake news, não é você, como faz isso? É bem claro o ataque à imprensa tradicional. O jornalista mais tradicional, ele é treinado para se acercar da verdade. Então, o que o jornalista usa para provar ou para trazer elementos que mostrem que aquilo é verdade? Evidências, testemunhos. Então ele ouve 5, 6 pessoas que viram aquela coisa acontecer daquela maneira. Então, e bota uma foto daquilo. Então, todos esses elementos cercam o jornalista para dizer que aquilo que ele está falando é a verdade. Quando o Trump, antes os russos fizeram isso, ou o Bolsonaro faz, ele tenta descaracterizar isso como verdade. Então, ele pega a foto, por exemplo, logo na posse dele, do Trump, e ele quer dizer que tinha mais gente na posse dele do que a do Obama. Mesmo havendo uma foto na posse do Obama mostrando o mall, aquele jardim em frente ao Capitólio, lotado de gente, mas ele quer dizer que a foto dele, que tinha muito menos gente, era uma verdade alternativa. Imagina, eles criaram esse termo, a verdade alternativa. E durante a campanha do Trump de 2016, o Oxford Dictionary elegeu como palavra do ano a pós-verdade. Na verdade, não é pós-verdade, é mentira mesmo. Exatamente. Não é? Só que, sim, o Trump e outros poderosos, como o Putin fez isso muito antes, por isso que talvez exista essa amizade do Trump com o Putin, que na Rússia, e os russos ajudaram a campanha do Trump, eles se especializaram nisso. E puxaram desde a época soviética, que já existia propaganda, só que com uma novidade. Na época soviética, o pessoal que transmitia a propaganda tentava, pelo menos, mostrar que aquilo era o que correspondia à verdade. Só que atualmente não existe mais essa necessidade. Basta divulgar um fato e não tem a preocupação de dar coerência ou não àquilo. Deixa ele de lado. Deixa ele simplesmente reverberar nas redes sociais, ser divulgado. O Putin usa bastante isso e os russos ajudaram, pelo que a investigação do FBI, etc., está mostrando, também na campanha dos Estados Unidos. Um fato que foi marcante foi desacreditar o Obama, como se o Obama não tivesse nascido nos Estados Unidos. O Obama cansou de mostrar lá a certidão de nascimento dele, mas não adianta, que a propaganda de dizer que o Obama não era americano foi muito mais forte. Ou seja, tem que deixar rolar. Não é que tem que deixar rolar, é preciso... Porque as pessoas gostam da fofoca, do boato. Eu só queria complementar assim, toda fake news ela pode crescer quando o outro lado é frágil. Ela cresce mais rápido. Então assim, se a gente ficar achando que o Trump
venceu a eleição porque ele tinha fake news, eu acho um tremendo erro. Claro. É que a Hillary era uma mulher frágil na sua credibilidade. Então, hoje, eu creio que nós vivemos um mundo extremamente fértil para a construção de credibilidade. Assim como a gente tem uma facilidade de crescimento de fake news, quem hoje cuidar da sua credibilidade tem um valor inestimável, assim como o Roda Viva, que é um programa que tem décadas e que tem uma credibilidade que, quando a pessoa vai no Roda Viva, lá acontecem coisas que dão a ela uma força. A opinião dentro do Roda Viva tem muito mais força do que num live do Facebook, você entendeu? Sem dúvida alguma. Que o Bolsonaro faz toda hora. Se ele for sabatinado lá, tem um valor maior. Por quê? Porque tem uma construção de credibilidade. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: devemos tomar cuidado para não atribuir ao Trump, ou mesmo a esses marqueteiros dele, ou ao Putin, que agora eles têm uma arma na mão. Não. Eles têm uma arma na mão, e eu creio que a gente precisa até conhecer melhor essas armas, né? A gente, por exemplo, ainda não falou aqui de machine learning, que é o que o Bannon usou muito na campanha do Trump, que é conhecer o eleitorado de uma forma muito detalhada e disparar mensagens específicas que são exatamente o que o cara estava querendo ouvir. Mas se você já manda essa mensagem para uma pessoa que já é seu eleitor, Você vai reforçando, né, os eleitores que você já tem e que vão servir eles vão espalhar essa notícia e tal. Isso não é crime. É um trabalho de formiga. É um trabalho de formiga como se fazia antigamente no caminhão, que os caras iam pelo interior. Mas tem um dado que a propaganda da internet e a propaganda em geral, que é usada agora nas redes sociais, ela mexe mais com a emoção do que com a consistência, vamos dizer, da notícia. Mas não era sempre assim, Lessa? Então, mas na propaganda era mais. Eu acho que quando as redes sociais elas se apropriam um pouco dessa questão da emoção, por exemplo, dizer que a Hillary está doente, não é? A notícia não precisava de uma comprovação, de um exame de sangue para ver se ela estava doente ou não. Ela simplesmente mostrou a imagem da Hillary um pouco cambaleante. Soltou essa notícia que ela está doente. Então isso as pessoas, a Hillary está doente e tal, não sei o quê. Ficam preocupadas. Isso causa um estrago imediato, não é? Como, sei lá, uma propaganda que você mostra todo mundo sorridente e acha que aquilo vai produto vai resolver. Vai mexer com a emoção das pessoas. Então, eu tenho a impressão que as redes sociais trabalham muito com esses elementos da propaganda, como Goebbels. Mas como sempre se trabalhou, a diferença é a velocidade. Uma dúvida. É a velocidade, sem dúvida. Tratando de velocidade, você até disse numa entrevista recente com o Pedro Bial sobre a velocidade da informação e o anonimato. Isso tem relação também com as fake news? Então, aí temos uma novidade importante, né? Que seria o anonimato e a privacidade. Hoje, você... É um segredo que eu vou contar para vocês não fiquem muito preocupados. A gente não tem nenhuma privacidade. Nenhuma. Só que a gente não tem consciência disso. Você entendeu? Os nossos e-mails, as nossas mensagens, elas podem ser lidas de uma forma muito fácil, muito fácil. Para onde a gente está indo, nossos gostos, e isso, a gente continua vivendo como se isso não existisse. Então, nós estamos sendo lidos, nós estamos sendo... O George Orwell já estava prevendo... Já rodou, isso já aconteceu, né? Eu tenho bons amigos hackers que já me mostraram isso. E nós continuamos entregando esses dados. Mas essa velocidade está relacionada aos dados ou não? Tá, porque se você sabe onde você foi, quem você curtiu e tal, é mais fácil eu te convencer. Eu tenho dados sobre você que eu sei falar só para você, que eu sei que você vai gostar de ouvir determinado tipo de assunto, entendeu? Desde gostar de determinado produto. Desde publicidade, né, até outros assuntos. E é isso que esse marketing digital